Olá, gente. Meu nome é Sandro de Pontes e este é o primeiro programa do canal Reduto da Bola. O objetivo desse canal é tratar de assuntos relacionados ao mundo da bola, ao futebol. Eu sou São Paulino, vou falar muito sobre o São Paulo, mas vou falar também sobre outras equipes, sobre a seleção brasileira, porque eu sou São Paulino fanático, ensino meus filhos também a sê-lo, porém não a odiar os adversários, nem as equipes que são, por exemplo, nossas rivais lá do estado do Rio de Janeiro, por exemplo. Eu gosto do futebol como um todo, gosto de acompanhar. Se é para criticar, eu critico. Se é para elogiar, eu também não tenho problema nenhum em elogiar equipes adversárias, ok? Então, se você vê o futebol como um universo muito bacana, muito bonito e não é tão radical, o seu lugar é aqui, tá bom? E nesse programa eu já vou começar com um assunto bem interessante, porque além de tratar de assuntos relacionados ao momento atual, nós também vamos dar uma atenção especial ao passado. Eu gosto muito, né, de história, eu pretendo fazer essa faculdade de história um dia, mas enquanto isso não acontece, a gente já vai falando sobre assuntos relacionados ao passado, tá bom? Eu tenho uma predileção especial sobre este assunto também. E para começar esse nosso canal, não é? Hoje é sábado, 12 de junho de 2021 e eu quero deixar isso bem registrado, ok? Tenho 45 anos e a lembrança que eu mais tenho mais antiga que eu tenho do futebol é eu com 4 ou 5 anos de idade deitado em uma rede na cidade onde eu nasci, lá no estado do Paraná, e ouvindo um jogo do São Paulo em um domingo à tarde naqueles motorrádios enormes que o meu pai tinha, e o meu pai que me ensinou então a ser torcedor São Paulino, a acompanhar o São Paulo. Eu com 6 anos de idade, aonde o São Paulo jogava, eu estava acompanhando pelo rádio naquela época, né? Ocasionalmente o jogo passava na televisão, a gente assistia também, tá bom? E eu quero então, né, ler hoje aqui um artigo que foi escrito por um jornalista, o senhor Rubens Ulloa Sintra. Olha lá, Rubens Ulloa Sintra. No dia 10 de outubro de 1941, ele escreveu uma crônica para o jornal Globo Esportivo do Rio de Janeiro, tá? Eu encontrei essa crônica no www.spfcpedia.com ou pedia.com. Eu vou deixar aqui na descrição do canal a fonte para que você possa lá conferir, inclusive a foto do jornal da época ali, bem bonitinho, então tá bem documentado. E por que eu achei importante começar por esse assunto? Porque realmente demonstra como a imprensa esportiva e a própria torcida do São Paulo enxergava o clube naquela época. Quando eu era criança, se dizia que o São Paulo teve 3 datas de fundação. Eu me lembro bem disso, né? Eu acho que essa polêmica da data de fundação do São Paulo continua até hoje. Por quê? Porque no dia 25 de janeiro de 1930, os conselheiros se reuniram para fundar o São Paulo Futebol Clube, que foi ali uma fusão de algumas agremiações que tinham uma certa força no cenário esportivo paulistano, lembrando, né, que o Palmeiras, o Corinthians já eram times tradicionais. Acredito que o Santos também, apesar do Santos ser do litoral, mas sempre foi, e desde o começo foi uma equipe que se destacou no estado de São Paulo. Eu até acho que o Santos foi um pouco prejudicado pela própria imprensa por não fazer parte ali, por não ser da capital paulista, mas isso é um outro assunto. Então, como eu dizia, o São Paulo ele tem 3 datas de fundação, que é 25 de janeiro de 1930, 26 de janeiro de 1930, que foi quando 25 de janeiro ali é feriado, e no dia 26 eles foram lá e registraram oficialmente a fundação do São Paulo Futebol Clube. Esquece essa história de São Paulo da Floresta, isso nunca existiu. Essa é uma alcunha que surgiu depois para designar ali aquele São Paulo que viria logo na sua fundação, já no ano seguinte, 1931, obter o primeiro título de sua história, o Campeonato Paulista de 1931, mas depois o time acabou morrendo, não teve forças, não teve organização para continuar, e aí em 1935 ele foi refundado no dia 16 de dezembro de 1935. Então eu me lembro bem, quando eu era criança, sempre se falava isso: olha, o São Paulo tem 3 datas de fundação, 1930, né, 25 de janeiro, que foi quando os dirigentes ali,
os aficionados pelo time fundaram o time, mas a reunião adentrou madrugada dentro, terminou na madrugada já do dia 26, e no dia 26 de janeiro, então, eles foram lá e acabaram registrando no cartório oficialmente os estatutos do clube. Por isso, então, em 1935 e 1930, duas fundações, dia 25 e 26 de janeiro, pelo menos isso acabou entrando para a história, e depois a refundação no dia 16 de dezembro de 1935. E aí fica aquela história, se o São Paulo hoje comemora o seu aniversário no dia 16 de dezembro de 35, como ele foi campeão paulista em 1931, não é verdade? Porque realmente o time foi fundado, ganhou o título e acabou. E depois de 2 ou 3 anos ele acabou retornando, tá? E esse assunto, título de 1931, deve ser computado ao São Paulo atual ou não? Eu sempre fui da opinião que sim, mas olha, eu trago um elemento novo aqui nessa crônica desse jornalista que nós iremos ler, apesar que isso é um outro assunto, de repente para um outro vídeo. Hoje eu quero mostrar mesmo como que a imprensa esportiva e inclusive os torcedores enxergavam o São Paulo em 1941, um time que surgiu oficialmente então em 35 e em 41, pelo menos nessa fase nova, pós-refundação, não tinha nenhum título. Então, esse artigo que eu vou ler aqui, ele é muito emocionante, mesmo que fique um pouquinho longo, eu não tenho pretensão de angariar um grande número de seguidores, nem fazer uma coisa para que as pessoas possam assistir com tranquilidade, não. Eu vou falar do jeito que ficar aqui, ficou. Se tiver bom, está bom. Se não tiver, pelo menos eu vou deixar registrado esses assuntos, este e outros assuntos, ok? Então vamos lá. E conforme eu for lendo aí o artigo do jornalista, eu vou comentando também. Então você vai ver, você que gosta do futebol como um todo, independente do clube que você torce, e você São Paulino em especial, você vai ver como se enxergava o nosso time em 1941, época de vacas magras, mas você vai ficar surpreso com as palavras desse jornalista, ok? Vamos lá então, começo a crônica da seguinte maneira. O São Paulo Futebol Clube é um caso único na história do futebol. A afirmativa pode parecer ousada, mas não temos dúvidas em formulá-la. Não conhecemos outro caso como o do tricolor paulistano, ou melhor, como o do público que apoia e acompanha este clube. A torcida, e aí, o primeiro comentário, ele coloca a palavra torcida entre aspas o artigo inteiro. Eu acredito que a palavra torcida era considerada chula naquele momento, ainda talvez não tivesse o sentido que tem hoje, ou ainda era uma palavra que estava sendo usada em princípio, tá? Estava começando a ser usada. Então, né, já faço esse comentário para dizer, olha, o tempo todo ele vai usar a palavra torcida entre aspas aqui, então a gente pode depreender dessa situação que a palavra ainda não era considerada uma palavra usual, ok? Segue o jornalista. A torcida do São Paulo é a melhor, a mais notável e extraordinária que conhecemos. Não acreditamos que exista outra tão entusiasta, tão valorosa, tão fiel, tão conformada. Dá tudo ao seu São Paulo Futebol Clube e recebe muito pouco, quase nada. Acompanha o clube em todos os seus compromissos, sofre com os seus reveses, briga, exalta-se. As outras torcidas também são assim, mas essas têm a compensação de grandes vitórias e de campeonatos ganhos. Mas o São Paulo ainda não pôde dar ao seu público a imensa satisfação de um título de campeão. Todos os anos a torcida tricolor espera que o seu clube ganhe o campeonato, mas até hoje essa conquista não foi possível. Lembrando, né, estamos em 41, São Paulo refundado em 1935, ok? Então, 36, 37, 38, 39, 40, 5 anos ali o São Paulo já, né, com uma torcida fanática e ainda sofredora, ainda sem ter o seu primeiro título no período pós-fundação, ok? Então essa torcida continua aí o jornalista Rubens Ulloa Sintra. Essa torcida contenta-se então com colocações mais modestas, mas não se revolta,
não protesta, espera sempre. Os seus jogadores, mesmo os mais modestos, os de menores recursos técnicos, são apoiados e aplaudidos. Os mais fracos jogadores do São Paulo, para os seus partidários, são superiores a todos os ases dos outros clubes. Para que se dê o justo valor à torcida tricolor, é preciso que se diga o que é o São Paulo Futebol Clube. Esse clube não possui campo próprio, não podendo, portanto, dar facilidades aos seus sócios, que não dispõem de um local para sua recreação, de uma praça esportiva onde praticar outros esportes. A própria sede do clube é acanhada para o grande número de associados que possui. O São Paulo não oferece, assim, quase nada aos seus partidários. Os que o querem gostam do clube apenas por gostar, sem exigir, sem esperar qualquer retribuição. São tricolores porque o querem, por convicção, por entusiasmo, pela atração poderosa do nome do clube. Então, gente, aqui logo nesse comecinho a gente já está vendo realmente que o São Paulo ele tem ali uma torcida extremamente valorosa, chamada já ali de fiel, não é, pelo jornalista, e que realmente dá tudo de si, amor, vibração, atenção total, mas que sabe sofrer com as derrotas dos times. E hoje, quando a gente vê tanto torcedor aí, não é? Torcedores que acompanharam o time ser campeão mundial, o time ser campeão da Libertadores, agora, né, queira ou não, o tri brasileiro, 2006, 2007, 2008 e tal, e ali o time com 6, 7 anos sem título, já rasgando as vestes, já acreditando que eles sim são torcedores fanáticos, porque tem que cobrar. Meu amigo, às vezes a melhor forma de cobrar é sofrer em silêncio, tá bom? Saiba sofrer pelo seu time com dignidade, não é simplesmente xingando, bradando que você vai fazer com que o seu time volte a ser campeão. É lógico que a torcida tem que cobrar até para que o time possa ressurgir das cinzas, mas hoje a cobrança no futebol virou uma coisa insana e muitas vezes grandes equipes não conquistam nada por culpa de seus torcedores, ok? Então, continua aí o jornalista. O São Paulo só oferece aos seus associados e admiradores os seus jogos. E todos os domingos já está a sua fiel torcida. Ó, primeira torcida a ser chamada de fiel do estado de São Paulo, torcida do São Paulo talvez no Brasil, não é? Gritando e vivando os seus favoritos. Antes do início das partidas, em coro, chama pelo nome cada um dos jogadores que vão defender a camiseta das 3 cores, aplaudindo com calor todos os componentes da equipe. Durante os jogos, os torcedores do São Paulo são os mais entusiastas, os mais barulhentos, os que mais se fazem notar. Olha a força da torcida tricolor, não é? Que depois, por conta disso, passou a ser aí sabotada pela imprensa, que nós sabemos é corintiana, é palmeirense, é flamenguista e etc. Mas nasceu daqui já essa sabotagem ao São Paulo e isso é também assunto para um outro vídeo. O placar não exerce a menor influência sobre o ânimo dessa gente. O quadro é aplaudido sempre, esteja ganhando ou perdendo. Se a vitória sorri ao São Paulo, a sua torcida torna-se impossível. Desorienta os rivais, sufoca com os seus gritos e aplausos o público do adversário. E quando as coisas não correm bem, não se diminui, não deixa de aproveitar todas as oportunidades para animar os seus favoritos. Não rasga as suas carteiras. O fã tricolor sente a derrota, sentirá talvez mais do que todos, pois é mais vibrante e entusiasta do que todos, mas não se envergonha do seu clube. Atribui a derrota ao juiz, à violência dos contrários, à chance, porque o seu quadro, mesmo batido, continua a ser o melhor do mundo. Esse é o torcedor de São Paulino aqui na visão do jornalista na década de 40, então artigo escrito em 1941, e continua. Uma torcida como essa é realmente admirável. Apesar dos seus excessos, é digna de consideração e de simpatia pela sua fé inabalável no clube que escolheu para o seu favoritismo. Durante muito tempo, o São Paulo foi conhecido como o Clube da Fé.
Na verdade, não possuía muito mais do que isso, mas esta fé sustentou o clube nos momentos mais difíceis, deu-lhe forças para resistir, anima esses partidários vibrantes e apaixonados. Os fãs do São Paulo esperam sempre que o seu clube lhes dê a suprema aventura de conquistar o Campeonato Paulista. E agora vem, olha que interessante o que diz o jornalista, hein? Uma visão de época que não pode ser descartada aí pelos historiadores e pelos torcedores na hora de debater se o São Paulo é realmente campeão de 1931 ou não. Tá bom? Eu sempre fui da opinião que sim, que o São Paulo realmente é o campeão. Mas ouçamos o que o jornalista vai dizer aqui agora, tá? Em 1931, o São Paulo Futebol Clube ganhou o título, mas os afeiçoados de hoje consideram tão pouco essa conquista como se fora do Corinthians ou do Palestra. O campeão de 31 foi o outro São Paulo, o São Paulo nobre e fidalgo da Floresta, que nada tem a ver com o São Paulo popular de hoje, com o São Paulo que nada possui a não ser essa torcida extraordinária. O público tricolor, que dá quase sempre as maiores rendas do Campeonato Paulista, mesmo não intervindo o São Paulo na luta direta pela posse do título, merece essa satisfação que espera há tanto tempo. Então, comentário, olha para você ver, é uma mentalidade de época sendo registrada aqui. A torcida do São Paulo em 41 não considerava o título de 31, né? Considerava. Sim, o São Paulo ganhou aquele título, mas era um outro time, era um outro São Paulo que manda pra gente, é o São Paulo de 16 de dezembro de 35 em diante, não é? Então, será que o título de 31 tem que ser considerado ou ele deve ter sim um capítulo especial na nossa história com as devidas ressalvas? É um assunto aí para a torcida debater com argumentos racionais e não passionais, porque é legal, né? Você tem um título a mais. Se contar 31, você de repente empata com o Palmeiras, ou passa o Palmeiras, passa o Santos, se aproxima mais do Corinthians, enfim. Mas será que realmente a torcida na época considerava esse título? E se a torcida em 1941 não considerava esse título, por que nós hoje, em 2021, vamos considerá-lo? Então é para se pensar. O São Paulo Futebol Clube, mais do que qualquer outro clube, precisa ganhar um campeonato. Tem necessidade de conquistar um título. No dia em que o São Paulo for campeão, hoje com uma equipe que nem sempre corresponde ao que dela se espera, sem campo, com uma sede modesta, o São Paulo é uma potência. Nenhum clube precisa, como o São Paulo, de um título de campeão. Os outros querem ser campeões para satisfazer a sua torcida. Poderemos dizer que querem o título por vaidade, mas o São Paulo precisa do campeonato por uma necessidade premente, para poder subsistir, pois a sua situação não poderá continuar assim indefinidamente. Um dia, esse seu público poderá ficar cansado, aborrecer-se de não ter campo, de só possuir uma sede pequena, de não poder dizer que o seu clube é campeão. O título para o São Paulo adquire assim uma importância extraordinária, muito maior do que representa para os demais. Isso em 41, e aí depois, a partir de 43, não viria aquela sequência bastante interessante de títulos, né? Até 43, o ano em que a moeda caiu em pé, todos sabem disso. E agora, entendendo esse contexto, por que o pessoal falou, olha, em 43, ou o campeão vai ser o Palmeiras, ou o campeão vai ser o Corinthians. E o São Paulo? O São Paulo, se a moeda cair em pé. Será que aqueles diretores das equipes adversárias que fizeram essa brincadeira, será que eles não estavam sendo realistas? O São Paulo tinha realmente chances de ser campeão? Parece que não, parece que os times do São Paulo sempre estavam aquém dos adversários, mas realmente essa brincadeira foi o que acabou estimulando o sketch, né, o scratch tricolor, e aí nós acabamos ganhando o primeiro título ali aproximadamente 2 anos depois que esse artigo foi escrito. No dia em que o São Paulo for campeão, neste dia o tricolor terá se transformado real e efetivamente na maior força do futebol de São Paulo. Acertou na mosca. Neste dia, o Clube das Três Cores terá um estádio grandioso. Olha a profecia já surgindo aqui, não é? Cerca de 15 anos antes do início da construção do Morumbi, não é? Digno do seu nome e da sua popularidade.
terá uma sede ampla e confortável, terá tudo aquilo com que sonha agora a sua torcida. O tricolor pouco a pouco se encaminha para esta meta. Os resultados dos seus esforços aparecem cada vez mais evidentes. O quadro sabe que precisa ser campeão para que a sua torcida não venha desanimar. Se isso chegar a suceder, o São Paulo não morrerá, mas passará a ser um desses clubes que disputam os campeonatos por disputar, sabendo de antemão que lhes está vedado o acesso ao título e às principais colocações. No ano passado, o tricolor se colocou em sexto lugar. No atual, certamente, na pior das hipóteses, será o terceiro colocado, ou seja, outubro de 41, o Campeonato Paulista já caminhava para o final e o jornalista aqui já fala, no máximo, São Paulo em 41 termina na terceira colocação. E continua. O seu grande sonho não se realizará em 41, mas poderá ser realidade em 42. Será esse o ano do São Paulo Futebol Clube? Deveria ser para o bem do futebol bandeirante e para a satisfação desta torcida, que é a mais barulhenta, a mais entusiasta, a mais violenta, a mais irritante de todas, mas que mesmo assim é a mais admirável. Os jogadores do São Paulo, embora profissionais, são homens, têm alma e sentimento. E quanto não dariam eles para levantar o campeonato? Não por eles, embora o título lhes significasse muito, mas pelo seu público, pela torcida. Assine esse artigo espetacular, maravilhoso, absolutamente justo, o senhor Rubens Ulloa Sintra, articulista do jornal Globo Esportivo do Rio de Janeiro, publicado então no dia 10 de outubro de 1941. Então, com essa leitura desse artigo histórico, nós mostramos para você, torcedor brasileiro, um capítulo da história do São Paulo Futebol Clube, e para você, São Paulino, realmente algo que você precisa saber. Como a torcida do São Paulo, desde o princípio, sempre foi atuante, sempre foi vibrante, porém ela encontrou essa torcida, essa agremiação, seus dirigentes encontraram dois adversários extremamente duros e que não são inimigos, Palmeiras e Corinthians. Um é irmão gêmeo do outro, e quando o São Paulo surgiu, eles se uniram para sempre, sempre, sempre tentar derrubar o São Paulo Futebol Clube. São Paulo é o verdadeiro inimigo, sempre foi historicamente, de Palmeiras e de Corinthians. Palmeiras e Corinthians nunca foram inimigos, sempre foram irmãos que brigam ocasionalmente, mas que nos momentos ali mais críticos acabam se unindo. É por isso que a torcida do São Paulo sempre foi extremamente rebaixada pela imprensa, a torcida que só vai na boa, mesmo com públicos extraordinários nas últimas décadas, sempre foi diminuída. É um verdadeiro esquema de difamação para ofender e afetar o brio dos torcedores desse time. Daí vem apelidos que mexem com a sexualidade dos torcedores e outras coisas absolutamente canalhas que não nos atingem e etc. Por isso que eu também sou da opinião que sempre que se cai aquela velha questão, quem é o maior adversário do Corinthians? São Paulo ou Palmeiras? O São Paulo tem que ficar de fora dessa discussão, porque essa discussão ela não nos interessa, essa discussão ela só vem para nos atingir e nos diminuir. Vou dar um exemplo. Todas as vezes que o Corinthians está bem e o São Paulo está bem e o Palmeiras está mal, obviamente que o jogo Corinthians e São Paulo chama mais atenção. Não é nos anos que o Palmeiras não está bem, São Paulo e Corinthians é o grande assunto da mídia, o grande assunto da imprensa. O São Paulo com essa série horrorosa de derrotas para o Corinthians em muitos anos, de 2008 até de 2015, o São Paulo não ganhava do Corinthians no Morumbi, desde o dia que inaugurou a arena deles lá até hoje, o São Paulo não ganha deles lá. Então, assim, o São Paulo sempre ali lutando para ganhar do Corinthians e tal, e nessas circunstâncias, nessas situações, vem a imprensa, tem ali 4 ou 5 jornalistas, todos eles são da opinião que Palmeiras e Corinthians é o maior clássico, e eles colocam essa questão exatamente para falar que Palmeiras e Corinthians é o maior clássico do estado de São Paulo, até porque de fato é, né, pela história desses times, por tudo que envolve, pelo nascimento das torcidas lá ainda, né, 1910, 1914. Então,
o que que acontece? Quando surge essa questão, não é para saber quem é o maior adversário do Corinthians, mas é para diminuir o São Paulo. Então, se o São Paulo, os dirigentes do São Paulo, os jogadores do São Paulo, os torcedores do São Paulo, se eles forem inteligentes, todas as vezes que surgir essa questão, quem é o maior adversário do Corinthians? Ah, é o Palmeiras. Acabou. Deixa eles lá. Entendeu? E não tem essa de, o maior adversário do São Paulo é Barcelona, é livre. Não, não vamos dar esse tipo de resposta imbecil, não. Vamos simplesmente manter a humildade. Os dois times, Palmeiras e Corinthians, chegaram primeiro, ok? Eles lá são irmãos gêmeos, são os grandes, são os maiores adversários, eles que se matem e que se amem. Nós queremos escrever a nossa história a parte desses dois times. Aquela velha história, já parafraseando a torcida Mancha Verde do Palmeiras aqui, ó, nem melhor nem pior, apenas diferente, né? Eu acho que essa frase é bem interessante e cabe para o São Paulo Futebol Clube. Cara, nem melhor nem pior, nem melhor que Palmeiras, nem melhor que Corinthians, nem pior, tal. Cara, apenas diferente, temos a nossa própria história, temos o nosso lugar nessa rivalidade paulista, né, o chamado trio de ferro, estamos ali junto com o Palmeiras e com o Corinthians. Eu acabei de falar, né, no início do vídeo que eu acredito que o Santos também foi prejudicado pela questão de não ser da capital, porque em vez da expressão trio de ferro, poderia ser, sei lá, quarteto fantástico, por exemplo, mas não, o Santos também, vamos usar essa palavra, foi sacaneado pela imprensa, né, corintiana e palmeirense, tá bom? Eles achavam que ninguém podia entrar nessa festa, e quando São Paulo e Santos chegaram, eles ficaram muito brabos, tá? Porque se dependesse deles, só teria esses dois times, seria São Paulo seria uma Belo Horizonte com dois times, ou uma Porto Alegre com dois times, mas não é, a vida não foi da forma como eles queriam, e hoje nós estamos aí, né, com a nossa história, com muita coisa para acontecer ainda pela frente, com uma torcida crescente, vibrante, pujante e que vai se destacar cada vez mais, porque graças a Deus nosso estádio não é arena, nós temos que dar uma modernizada no Morumbi, mas mantê-lo nos moldes de um estádio, para que nós possamos cada vez mais angariar torcedores e mais torcedores e mais títulos, e assim temos efetivada a nossa história, ok? Até a próxima.